Oi, gente, estamos de volta e hoje vamos para o episódio número 3. Nas aulas anteriores, vocês conheceram um pouco mais da minha história de transformação e eu apresentei para vocês de forma detalhada as regras do programa Role 30. O programa que mudou a minha vida com relação à forma que eu me relaciono com a minha comida, praticando uma alimentação saudável. Eu falei para vocês sobre a importância da gente ter consciência para entender que muitos alimentos causam dependência e que somos capazes de controlar o nosso cérebro e não ele controlar a gente. Eu mostrei para vocês uma matéria onde a dependência do açúcar é comparada à dependência de drogas químicas. Agora, se você está aqui assistindo esse vídeo e ainda não assistiu aos episódios 1 e 2, não tem problema. Por favor, pausa esse vídeo agora e faz isso, para poder entender o que nós vamos falar nesse episódio com todo o contexto do programa de mentoria, tá? O programa de mentoria da alimentação saudável, da jornada Juntos Somos Mais Fortes, foi criado com o objetivo de fazer com que você consiga implementar a virada de chave no processo de transformação para a prática da alimentação saudável na sua vida. Porque eu sei que se você tenta fazer isso sozinha ou sozinho, o processo tem muito mais altos e baixos e é muito difícil de você chegar até o fim, de você completar ele. Então, pensando nisso, eu criei esse processo de consultoria online através da aplicação e execução das regras do programa Role 30 realizado em grupo, que funciona como ferramenta de apoio para todos os participantes, para que possamos completar o ciclo de 30 dias de uma maneira mais suave possível. O programa, ele envolve 3 fases principais, que é a fase de introdução, que é, na verdade, a fase preparatória, a fase de execução do programa, que são os 30 dias da fase de reset, e a fase de reintrodução dos alimentos que foram retirados durante o programa. O acompanhamento ele vai acontecer por um período de 53 dias, onde nós vamos ter diversas ferramentas para realizar o processo de mentoria. Nós teremos o material de apoio detalhado que vai ser enviado para vocês, para que você possa acompanhar cada etapa do programa, como por exemplo, a lista de mercado, as porções de comida, dica de produtos que não podem faltar na sua despensa. Vamos aprender a ler os rótulos dos produtos do mercado. A gente vai ter um grupo de apoio pelo WhatsApp diário para que eu possa ter o contato com todo mundo do grupo e que a gente possa se ajudar simultaneamente, trocando informação e para ser a ferramenta de monitoramento entre a gente. Nós vamos compartilhar muitas dicas, receitas, atividades para ser realizada durante a mentoria. E também nós vamos ter reunião inaugural e happy hour através de meetings online. O programa ele não é fácil, mas eu posso garantir que é possível e que você é capaz de fazer esse processo. Estando junto durante todo esse processo, eu posso te garantir que fica mais fácil de concluir o programa e a gente fazer a virada de chave. Como eu contei para vocês aqui, a minha trajetória relacionada ao programa e mostrei os resultados que já obtive até aqui, eu posso dizer que vocês conhecem a minha história relacionada ao programa, mas eu não quero só trazer a minha opinião aqui sobre o processo. Eu quero aproveitar e compartilhar com vocês agora depoimento de pessoas que participaram do programa. E agora eu vou mostrar o depoimento da Paula, que ela fez a mentoria comigo no programa de julho. Vou mostrar o vídeo para vocês agora. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o programa de mentoria da Role 30, que é o programa de alimentação saudável, que eu trabalho na jornada Juntos Somos Mais Fortes. E vocês me veem falar muito nas redes sociais sobre isso, sobre o processo que ele fez na minha vida, a transformação que eu tive e ainda tenho quando eu faço os ciclos de ressignificação. Só que hoje eu não quero falar a minha experiência, porque a minha experiência vocês acompanham nas redes sociais. Então, o que eu fiz? Eu convidei a Paulinha, que é minha amiga, e ela participou do último ciclo de mentoria que eu fiz agora com um grupo em julho, e ela vai contar um pouquinho o depoimento dela sobre o que ela achou do programa. Eu fiz algumas perguntas aqui que nós vamos seguir e eu vou entrevistar ela, tá bom? Gente, Paulinha, muito obrigada primeiro por ter aceitado. De nada, imagina. E eu quero muito que você conte sua experiência com seu coração aberto. Eu sei que você vai fazer isso aqui, porque você é uma querida.
Sim, claro, eu vou fazer. Desde Porque já a gente quer ajudar as pessoas, né? Claro. eu não quero só falar o que aconteceu comigo, eu quero trazer as pessoas que vivenciaram o processo para poder contar a parte boa e a parte não tão boa também, para todo mundo ter consciência do que é o processo de ressignificação alimentar, né? Porque eu falo... Na vida real. Na vida real, porque muita gente, quando eu falo de Whole 30, fala, é a dieta que a Carol faz. Eu gostaria de já começar falando aqui que o programa não é uma dieta. Ele não visa você só perder peso. Perder peso, ele é uma consequência. O grande lance desse programa é você ressignificar o seu relacionamento com a sua forma de alimentação. E é isso que a Paulinha vai contar aqui, ó. Então, Paulinha, eu vou começar te perguntando. Tá, vamos lá. De frente com Carol. Vamos lá. O que fez você se interessar pelo programa? Apesar da gente ter sempre aquele desejo implícito, né, de sempre querer emagrecer, eu achei que eu cheguei num ponto que eu tava comendo muito, muito, muito errado. E eu sempre pensei, nossa, como que eu vou mudar isso? Porque na vida real é muito complicado, né? A gente acabar se programando, por exemplo, eu vou programar a semana inteira a minha dieta, vou fazer tudo no final de semana e vou comer aos pouquinhos durante a semana. Funciona, mas nem sempre a gente consegue levar a ferro e fogo, né? E eu tenho um porém que o meu esposo, ele não come nada saudável. Então, para mim, eu teria que cozinhar para 2 pessoas, o que seria um trabalho dobrado. E eu acabei relaxando. E muita gente já vê isso como uma dificuldade, um impeditivo para começar qualquer programa, né? Sim, Só que a questão é que se você supera um desafio desse jeito, você tem os seus benefícios, né? Então, eu acabei me entregando um certo tempo para essa dificuldade e eu falava, cara, eu não vou cozinhar para mim e para o meu esposo. Tipo, eu vou comer isso aqui, e já era. Vamos lá e vamos vida que segue. E eu cheguei num ponto que eu falei, eu não tô colocando coisas saudáveis dentro do meu corpo, até onde isso vai, sabe? E um tempo a gente levar a vida assim é uma coisa, uma outra coisa é você levar isso como estilo de vida, né? Porque tem uma hora que até o seu corpo começa a demonstrar sinais. Então foi isso que me levou a querer mudar, né, o meu estilo de vida na questão de comida. Querer mudar realmente, trazer saúde pra dentro de mim e não só comer porcaria, porque não é sustentável, né? Então foi mais isso, nem foi só o emagrecimento, eu acho que emagrecimento talvez fosse uma consequência, mas eu acho que entrar no programa, eu entrei meio que sem expectativas na questão de emagrecer e eu pensei comigo, falei, bom, se por acaso eu não emagrecer, que eu achava que eu não ia, eu pelo menos vou aprender a comer. E foi o que aconteceu. Eu aprendi realmente a comer, a identificar o que me fazia mal. E eu acho que foi esse o meu maior ganho. Eu acho que o emagrecimento foi só uma consequência. É bem isso mesmo. Porque quando a gente começa a entender esse processo, que é exatamente isso que você está falando, a gente muda. E aí a gente consegue fazer as escolhas mais saudáveis e o emagrecimento, ele automaticamente... ele é o resultado de tudo isso, né? Sim, exato. Muito bacana, muito bacana. E aí, a segunda pergunta é, o que você achou do processo de fazer essa mentoria em grupo? Olha, eu achei que foi bom, porque um vai levando o outro, né? Então, por exemplo, num dia, porque você tá num grupo, mas você sempre tem uma pessoa que você se identifica mais naquele grupo, não tem jeito. Então, você acaba conversando com aquela pessoa no particular, ou até mesmo trocando fotos no grupo, e isso vai impulsionando, né? Então, por exemplo, assim, são 30 dias que você acha que são poucos dias, se você for olhar 30 dias, o que são 30 dias? Mas você pensar que cada dia tem 24 horas, é muito tempo. É muita coisa. E você, quando você tem certos vícios, né, alimentares, é muito difícil você conter. Você precisa ser intencional nas 24 horas. E é isso que é o mais difícil, porque você vai pensar 1000 vezes em desistir. Só que você vai pensar também que tem outras pessoas que podem estar se espelhando em você. Então, por exemplo, você tá lá naquele grupo, você tá mandando as fotos dos seus pratos, porque é isso que a gente fazia, né? Compartilhava algumas opções de molho, algumas opções de salada, algumas opções de mistura, de complemento, e isso ajudava.
Porque acaba acontecendo mesmo de você pensar, nossa, tô aqui perdida, o que aconteceu? Tô sem comer, tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, o que eu faço? Então, assim, compartilhar isso num grupo é legal porque você compartilha até o que você tá sentindo, o que tá passando na sua mente, se você conseguiu dormir direito, se você não conseguiu. Porque não é só comer, né? Tudo que tem em volta, que é o que sua cabeça tem que ser forte, né? Então, você tem que ter lá aquele equilíbrio e levando. Então, eu acho que foi muito bom por isso, porque quando você está fraquejando, você tem outra pessoa que te ajuda e vice-versa. E o grande lance da mentoria, do ser mentorado e fazer um programa em grupo, é justamente isso, porque o segredo está em controlar o cérebro, a gente aprender a controlar as vontades do cérebro, não deixar ele dominar a gente, e sim a gente dar o comando para dominar ele. Que é o certo, né? E eu acho que sozinho é muito difícil a gente fazer. Então, em grupo, isso ajuda, né? Eu acho. Eu acho que é bem isso mesmo. Você tem que ser, além de ser inteligente emocionalmente, você não pode se render a fraquezas, né? Para tudo na vida, né? Eu acho que se você sempre pega o atalho, você não consegue fazer o que você pretende, né? Para tudo, para estudar, para trabalhar, para fazer um esporte, para se alimentar, para fazer qualquer coisa. Eu não sou perfeita, a Carol não é perfeita, ninguém é perfeito. Não. A gente está em construção, mas tem alguma coisa que a gente pode falar de bom nisso, eu acho que é todo mundo se ajudar, né? Sim. Eu acho que é o grande segredo aí da coisa para ela funcionar, né? E Paulinha, quando você fez o programa, depois dele, quais os hábitos você mudou com relação à alimentação? Tá, eu era aquela pessoa que eu comia o meu café da manhã e eu precisava de um docinho. Eu almoçava, eu precisava de um docinho. Eu jantava, piorou. Aí sim, eu precisava de uma sobremesa. Gente, isso daí me consumia, porque era muito complicado. Eu sabia que eu estava errada, eu sabia que aquilo estava me engordando, mas eu não conseguia ficar sem. Então, assim, pra mim, no Whole30, o que mudou, assim, que foi libertador, na verdade. Porque as pessoas acham que fazer uma dieta é uma prisão, né? Que você fazer uma reeducação alimentar é uma prisão. Mas não, cara. Você fica livre do vício da comida. É uma coisa, assim, totalmente ao contrário. Você acha que você tá presa numa dieta, numa reeducação e tudo mais, mas na verdade você tá se livrando de vícios que você tem que te controlam. Porque todo lugar que eu ia, eu precisava comer um doce, cara. Que é isso? Que loucura. Então, assim, pra mim, o que mais mudou foi isso. Claro que eu continuei comendo algumas coisas doces, que é, por exemplo, uma fruta, uma opção mais saudável, uma tâmara, uma opção mais saudável, mas que eu sei que isso não é um açúcar, tipo, adicionado, né? Como a gente evita a gente não come, né? No programa. Então, assim... E eu saber que eu tenho controle, né? Que isso realmente mudou pra mim. Então, pra mim, o que mais me fez bem foi saber que eu não sou refém do açúcar. Foi o que mais mudou, assim. Que bom, tá vendo? A gente sempre tira uma lição nesses ciclos que a gente faz. E cada vez que eu faço é alguma coisa que eu aprendo. É interessante isso, não é só no primeiro. A gente tem aprendizado toda vez que faz um ciclo de Whole30. E pra mim, assim, também eu tinha que ter basicamente todas as refeições, eu tinha que ter um carboidrato. Então, pra mim, sempre tinha que ter ou arroz, ou... Pra mim, sempre tinha que ter arroz, na verdade, né? Ou macarrão. Então, assim, saber que você pode viver, sim, sem carboidratos, ou carboidratos bons, né? Que é a mandioca, que é a batata... Pra mim também foi muito libertador, porque eu achava, assim, gente, vida real, eu achava que eu ia passar mal se eu não comesse um arroz, que isso ia me deixar fraca durante o dia, só que é totalmente ao contrário, você tem que comer uma proteína, uma salada, alguma coisa, não tem nada a ver com carboidrato é o pior de todos. Mas a gente comendo o carboidrato mais saudável ajuda a dar energia pra gente durante o dia, né? E a gente não fica com aquele peso no estômago, né? Isso daí me ajudou bastante também, porque eu tenho gastrite, então eu sentia muito à noite, principalmente. Então, eu tinha um lado certo pra dormir, pra não me fazer mal. Olha. Então, assim, foi bem libertador por isso, porque eu comecei a não sentir mais dor de estômago. Pra mim era até uma coisa normal, eu sentir dor de estômago todo dia, toda hora.
E eu falava, gente, nossa, eu não tô sentindo dor no estômago. Eu até assustava às vezes, porque para mim era normal sentir dor de estômago desde muito nova. E eu não estar sentindo essas dores de estômago por conta do carboidrato, que para mim foi uma coisa que eu também percebi no programa, foi muito bom também. Que bacana, a gente se sente mais leve, é impressionante, né? É, qualidade de vida, né? É. E agora vamos começar a falar das coisas que não são tão boas assim. Eu quero que você fale pra gente onde você teve mais dificuldade. O doce, galera. Foi o doce. Pra mim, parecia como que eu posso dizer? Quando você é viciado e você precisa daquilo pra viver e você acha que você vai ter um surto se você não comer um pedaço de chocolate. E aí o seu cérebro tenta te sabotar, né? Tipo, come só um pedacinho não vai mudar nada e não sei o que, nananã. Só que não podia, não tinha exceção no programa. E é bom porque você realmente aprende que você não precisa. Então, pra mim, o mais difícil foi não poder comer doce. E quando chegava o final de semana, porque como eu disse, né, o meu esposo, ele não tem uma alimentação boa, e chegava no final de semana, ele queria comer nos restaurantes que ele queria. E ele queria que eu comesse junto com ele as mesmas coisas que ele, como sempre foi. E para mim falar não, talvez isso fosse uma coisa um pouco difícil, mas eu tive que aprender, ele teve que aprender, que era a minha opção saudável, e hoje em dia é super normal. Vou no restaurante. Tudo bem, isso que eu ia falar. E agora é tudo bem nisso, tudo né? Certo, tudo se adaptou. Às vezes a gente acha que, tipo, nossa, vai ser um pesadelo se eu falar, porque tem muita coisa emocional envolvida com a comida, né? Sim. Então você fala, nossa, se eu falar que eu não vou comer, ou que eu não sei o que, a pessoa fica chateada, não sei o que. Só que não, a pessoa, ela vai entender. Você fala, não, eu vou com você, mas eu vou comer X coisa. Vou comer só a carne, vou comer a salada e a carne. E a pessoa vai entender, porque afinal de contas ela quer você lá, não quer que você coma a mesma como coisa. Eu, que ela vai comer, exatamente. Então era pra mim, chegava sexta-feira, pra mim começava a batalha e não poder comer um docinho todo dia, um chocolate, uma sobremesa, eram os 2 pontos mais difíceis. É uma luta mesmo. Eu acho que é a parte mais difícil do programa, eu concordo com você. Sim. Uhum. Agora, uma coisa que eu quero saber, você tem alguma sugestão que você gostaria de fazer para que eu pudesse melhorar o programa de mentoria? Como eu disse também, às vezes a gente, por exemplo, chega no grupo e a gente tem aquelas pessoas que a gente não conhece tão bem, talvez. Eu acho que talvez vamos pôr um Zoom com todo mundo, para todo mundo se apresentar, o que você quer, o que você não quer, o que você está querendo, você está aqui para quê? Exatamente para quê? Eu acho que conhecer as pessoas que estão num grupo com você seria legal. Eu acho que também opções de lanche, porque, por exemplo, às vezes na minha cabeça, um lanche para mim era uma barrinha de cereal. Para mim, não era fruta. Nunca foi. Nem na minha infância, nem agora, na minha fase adulta. Nunca foi uma opção de lanche comer uma maçã. Nunca foi. Então, assim, para mim, eu tinha que comer uma barrinha de cereal para poder me equilibrar dentre as refeições. Só que, assim, quando você chega no programa que você pode ter aqui algumas opções de lanche, que é uma castanha, uma fruta, alguma coisa do tipo, pra mim não era claro isso. Então eu fiquei um pouco tipo, caraca, e agora? Eu tô morrendo de fome, o que eu faço? Tipo, não sei. Ou talvez quantidades de coisa. Então, por exemplo, salada é livre, mas a carne talvez um pedacinho. Ou morango você recomenda que você coma, tipo, sei lá, 10, 15, 5. Então, talvez isso, que depois você até entra no ritmo, né? Porque você começa a ver o que as pessoas estão compartilhando em pratos. Sim. Mas as fotos dos pratos, né? Que a gente manda no grupo. Então, você começa a ter mais ideias, assim, de quantidade, de porções. Então, eu acho que talvez ter uma explicação no começo sobre como deve ser o ideal de um prato montado ou o ideal de um lanchinho, de quanto em quanto tempo que talvez seja recomendado comer, porque às vezes por não ter na correria do dia, você acaba saindo com o seu lanchinho, por exemplo, ou você não sai. O que é uma opção que eu posso comprar na rua? Se eu ficar muito tempo sem comer, porque, por exemplo, às vezes você vai almoçar 2, 3 horas da tarde. Será que é bom ficar todo esse tempo sem comer? Será que não é bom?
Porque o seu café da manhã foi 8, 9 horas da manhã. Então, se você não levou um lanchinho, o que fazer nesse caso, entendeu? Então, talvez uma coisa mais assim, ter jogo de cintura, ensinar a ter jogo de cintura, eu acho, se virar melhor. Beleza, então pronto. Mas é isso, porque você é excelente, você conversa toda hora, tira todas as dúvidas. Se a gente perguntar 10 horas da noite, você vai responder. Se você estiver dormindo, você responde a hora que você acordar. Então, para mim, assim, sobre a mentoria, eu não tenho que reclamar, não. Ajuda a gente a ficar no ritmo, né? Não, ajuda não. Para mim é essencial. Eu achei que foi essencial. Não, sério, de verdade. Sem você falando assim, tipo, faz isso, faz aquilo, é melhor que isso. Assim você vai sentir isso. Tá chegando no certo ponto que vocês vão começar a sentir isso, que tem a tabela lá dos sentimentos, das sensações, né? Então, assim, pra mim, se não fosse isso, eu talvez eu ficaria um pouco assustada, né? Porque, por exemplo... Uma mudança muito brusca. Porque tem um dia lá que você sente muito sono. Eu falei, duvido que eu vou sentir sono assim. Falei, até parece. Nossa, acordo cedo de boa, faz anos. Menina, no dia que você falou que ia acontecer, aí eu falei, gente, isso é real. E aí aconteceu e eu fiquei morrendo de sono. E eu falei, nossa, então assim, já sei que de uma próxima vez eu vou ter que começar a encaixar esse dia num sábado. Porque isso é real. Não pode ser. Acontece mesmo, né? Não é brincadeira o que a gente fala. Então, assim, talvez se eu não tivesse ficado sabendo que isso ia acontecer, eu teria ficado assustada e eu já teria falado, nossa, vou desmaiar aqui a qualquer momento, então eu não vou fazer isso. Então, para mim foi essencial. Não tem como fazer na minha cabeça isso sem ter alguém te ajudando. Guiando, né? Alguém experiente, né? Que agora sim, eu já fiz esses grupos, eu faço, já tem quase 1 ano e meio que eu tenho esses grupos de apoio. Começou de uma forma desestruturada e aí cada vez que eu vou fazendo, eu vou melhorando ele, procuro aprimorar. E aí agora o que eu vou deixar até aqui gravado nessa entrevista, esse ano, agora em 2020, eu vou ter mais um grupo, eu vou abrir mais um agora em outubro e depois disso o programa vai ser na mesma estrutura que eu estava fazendo, com essas sugestões da Paulinha, inclusive, já vou considerar nesse próximo ciclo. E para o ano que vem, esse programa vai ser totalmente reestruturado. Ele vai ser um outro formato, vai ter uma plataforma virtual. Eu estou trabalhando nisso e vou trazer para vocês cada vez melhor, para a gente poder ir aprimorando e ficando cada vez mais fácil o processo de acompanhar as pessoas na mentoria. Então, estou trabalhando nisso. Paulinha, vou adotar. Arrasou. Tá? Eu tenho certeza. Você se dedica tanto que com certeza vai sair uma coisa excelente. Não tenho dúvida não, gente. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tô me esforçando para isso. Agora, olha só. A gente já está com quase 20 dias depois que eu encerrei efetivamente o grupo de apoio que você participou. E aí, o que eu quero saber é, depois da mentoria, como está agora o seu hábito alimentar? Olha, como a gente identifica, né, o que faz bem e o que não faz pra gente, a gente tende a evitar as coisas que não fazem bem, né? Mas acaba acontecendo de você acabar comendo. Então, por exemplo, eu identifiquei que pra mim, lactose e açúcar não fazem bem. Mas não tem como viver sem açúcar, né? Eu acho que você acaba acontecendo de você ir num aniversário. Eu tô me permitindo comer essas coisas, mas em menor quantidade. Porque se eu comer exageradamente, isso vai me fazer mal. É batata, é assim, é dor de cabeça, às vezes até com açúcar, mesmo antes. E eu não imaginava que fosse isso. Eu tinha até um pouco de arritmia. E hoje eu sei que é por causa do açúcar. E hoje, se eu não como, eu não tenho. Então, é uma opção. Você sabe que se você comer, você vai ter. Mas agora você sabe o porquê que você vai ter. Então, a questão é, o que eu mudei? O que eu mudei é a quantidade de coisas que eu como. E isso mudou muito. E a qualidade. Então, assim, eu sei que se eu for dar uma exagerada, se eu for num aniversário, eu vou comer sim um salgadinho frito, alguma coisa do tipo, vou comer um bolo. Eu sei que eu vou ter algumas consequências, mas no outro dia, quando eu acordar, vida que segue, começa tudo de novo. E você vai começar lá com o seu ovinho, com a sua frutinha, e você vai almoçar melhor, e você vai perceber a diferença.
Outra coisa que para mim mudou muito e que eu percebi que é essencial é a quantidade de água que a gente toma. Gente, para mim nunca foi tão claro a quantidade de água que a gente precisa, porque até o intestino funciona diferente, né? E a quantidade de fibras que você consome, eu acho que até no programa, isso você acaba precisando muito, senão você não consegue ficar até regulada. Então, assim, para mim isso é bem claro. E até você sente que tem uma melhora, assim, no dia a dia, na questão da digestão e tudo mais, a quantidade de água que você toma. Não junto com a refeição, mas durante o dia, né? Nossa rotina. Como no dia, né, em si. Uhum. Então, para mim, o que mudou foi isso. Eu acho que o hábito mesmo de saber o que eu posso comer e o que eu não posso. E a questão também de melhoras, né? Na quantidade de comida e na qualidade da comida. Então, é inevitável olhar no rótulo e ver o açúcar adicionado nas coisas. Gente, é uma coisa impressionante. E aprende definitivo a ler rótulo, né, Paulinha? Não tem jeito, cara. E você já meio que pega o macete, né? Então, você já meio que aprendeu o que você pode, porque tem muita coisa implícita, né? Então, tem coisas que eu comia, que eu sabia que me faziam mal, mas eu não tinha comido uma sobremesa. Por que isso tá me acontecendo comigo? Então, é por isso. Então, você aprender... Eu acho que eu aprendi a comer, né? Na verdade. Então, isso foi muito bom. Que bacana. Agora, a pergunta que não quer calar e acredito que tá todo mundo querendo saber aqui. Conta pra gente quantos quilos você emagreceu no programa. No programa foram quase 7. Mas que louco! E um mês. Pra vocês verem o tanto que eu comi errado, gente. Meu Deus. Que loucura. E é possível, cara. É só não fraquejar. Eu acho que... E como até eu já conversei até com outras pessoas, né? Você não tá fazendo nada de errado. Você não tá tomando remédio. Você não tá fazendo loucura. Você não tá vivendo aquelas dietas de sopa malucas. Que pra mim isso não funciona pra mim, na minha cabeça. Porque não adianta, depois que passa o tempo, você faz tudo errado de novo e você engorda tudo de novo. Então, pra mim, isso nunca foi uma coisa que fosse possível, né? Assim, de seguir, né? Então, pra mim, eu acho que você, além de perder peso, você perde medidas. Eu acho que você murcha muito, assim. Eu acho que até a quantidade de água que você toma também ajuda isso, a eliminar bastante. E, então, até tava comentando com a Carol, eu continuei a emagrecer, porque mudaram os hábitos, né? Então, assim, é um caminho meio que sem volta, porque você sabe o caminho, se você fraquejar, é só você voltar. Então, essa que é a questão, é você sempre voltar para o centro, né? É como se fosse um elástico, você vai, mas você precisa voltar. Então, você sabe o caminho. Então, engordar tudo de novo vai ser uma questão de opção. De escolha, né? É isso daí. Vai ser uma questão de opção, porque você já sabe o que é o certo. E na hora que você vê que você precisa voltar para o trilho, que é o que eu comentei até com a Paulinha um pouquinho antes da gente começar a gravar. Eu comecei um ciclo de Role 30 hoje, eu tô fazendo, porque eu tentei fazer algumas estratégias de jejum intermitente, que eu tô estudando vários tipos de alternativa para poder entender como o corpo funciona. E assim, gente, não tem jeito. O que eu sou apaixonada e fiel é o Role 30, porque ele realmente muda a nossa cabeça e faz com que o corpo mude também. Então, vira e mexe, eu tô retomando, porque eu sei que eu preciso voltar pro foco, é nele que eu me seguro e só vou. Pronto, é isso. Eu acho que é você entender o que faz bem para você, né? E eu acho que a maioria das pessoas vão ter a mesma opinião que a gente, né, Carol? Que é uma coisa boa, é uma coisa saudável e você tá fazendo opções melhores, né? E não tem o que desabone nesse ciclo, né? É mais uma questão, tipo, de ser forte, né? Eu acho que você tem que preparar a sua cabeça, porque você vai querer desistir de 30 dias, 15 você vai querer desistir. E vai querer desistir. Só que se você persiste naquele dia, mesmo não querendo, no outro dia você acorda e fala, caraca, ainda bem que eu não desisti. É isso mesmo. Então, olha, eu só quero falar, Paulinha, primeiro, que eu tô muito orgulhosa do seu feito, porque só a gente que passa pela dificuldade de restrição alimentar, a gente entende e vê quão difícil é. Então, assim, eu tô muito orgulhosa que você chegou até o final
que você fez o ciclo bonitinho, a Paulinha seguia bonitinho tudo que a gente falava lá no grupo e que você conseguiu um feito assim maravilhoso para 30 dias. Eu tô muito, muito orgulhosa de você, viu? Parabéns. Obrigada por ter confiado em mim pra gente fazer isso juntas. E eu espero que lá na frente, quando eu tiver outros ciclos de Role 30, você venha de novo pra gente fazer isso. Opa, claro, eu vou arrastar uma galera comigo, porque todo mundo começa a perguntar. Bora, vamos ajudar. Porque se a Claro. gente pode fazer isso para a vida de outras pessoas, por que não? Vamos dar a mãozinha para todo mundo, falar, vem, gente, nós vamos passar a dificuldade junto. Aí quando você estiver lá assistindo, eu vou falar, não, gente, aguenta. Não vai desistir. Vamos forte. Não é? Eu acho que todo mundo precisa de uma amiga assim, que fala, cara, você não vai desistir. Por isso que eu acho que é importante fazer, vamos por um meeting, alguma coisa do tipo, para cada um expor o seu objetivo, né? Porque quando a pessoa estiver fora, não, mas você não queria aquilo? Não, então você não vai desistir. Não vou deixar. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso, eu vou fazer isso nos próximos grupos, eu já vou introduzir isso daí pra gente poder trazer alguma coisa diferente já. Combinado. Obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço. Por ter aceitado o convite da gente gravar esse vídeo e para poder mostrar isso para outras pessoas, para que todo mundo possa ver que é possível, não é fácil, mas é possível e que junto a gente consegue fazer essa virada de chave. Tá Claro bom? que consegue, um ajudando o outro. Um beijo, meu amor. Obrigada. Tchau, viu? eu que agradeço. Tchau, gente. Beijo. Fiquem ligados que logo mais eu vou abrir a turma, hein? Se quiser fazer esse ano ainda dá, só vem. Tchau. Aproveita, galera. Depois de assistir o vídeo do depoimento da Paula, eu quero compartilhar o depoimento por escrito da Júlia, que já participou de 2 turmas do programa de mentoria comigo. Vou mostrar aqui pra vocês. Oi, Carol, aqui é a Júlia, mãe do teu amigo Walter, tudo bom? Estou aqui para te agradecer. Fiz a Role 30 junto com a Cami, lembras? Em março deste ano. Emagreci 10 quilos, mas não parei desde então. Raríssimas vezes saio da dieta, pois me dei muito bem. Sinto-me mais leve, não comendo açúcar, farinhas e só carboidratos liberados. Agradeço pelas reflexões diárias. Vou continuar me mantendo assim sem abusar. Obrigada. Você me perguntou quantos anos? Tenho 76 e 11 meses. Beijos. Então, eu quero que você saiba que você também consegue, basta querer. E eu quero que você saiba que eu estarei aqui do seu lado para te acompanhar durante todo esse processo.